O meu nome é André Luiz, eu sou natural de São Paulo. Estou aqui para contar mais uma história de superação, ou seja, uma história de superação. Eu sou nascido no bairro de São Miguel Paulista, na zona leste de São Paulo, e em 1975, ou seja, eu tenho 37 anos de idade. Um bairro pobre, um bairro humilde. Nessa época havia muita bandidagem, muita criminalidade. E eu nasci numa família simples, normal, uma família trabalhadora. A minha mãe ela fazia bolos e salgados para festa. Meu pai era mecânico, ele tinha uma ótima oficina mecânica em São Paulo. A gente tinha uma vida ótima assim em questões financeiras. Não nos faltava nada. Porém, meu pai era alcoólatra, né? E com esse alcoolismo todo, ele foi perdendo as coisas. O álcool, o jogo, a jogatina. Ele foi perdendo a oficina, ele foi perdendo os carros que tinha, ele foi perdendo todos os bens que ele tinha conseguido para que ele pudesse sustentar aquela família. Né? Nós éramos em 10, ainda somos em 10, né? E eu era o caçula. Nessa época eu devia ter entre 6 e 7 anos, quando minha mãe veio a falecer. O pilar da casa, onde estruturava toda aquela casa, se desmorona naquele momento. Minha mãe teve um derrame cerebral e ela não morreu no primeiro derrame, né? Ela veio para casa, voltou do hospital e ali ela já não andava mais, não falava mais. E um dia eu me encontrei na cama com ela e eu só pude escutar uma frase da boca dela, com muita dificuldade, ela falando que se fosse para ela continuar daquele jeito, que Deus a levasse de uma vez. Né? E ali eu vi uma lágrima escorrendo no olho dela, e eu era muito grudado com ela, muito agarrado com ela. E ali eu dormi. Quando eu acordei, devia ser umas 8 horas da noite, tava aquele movimento em casa e tudo, a minha irmã já veio olhando para mim de um jeito diferente, né? Eu ali pequeno, sem noção de nada do que tinha acontecido. Minha mãe tinha tido o segundo derrame cerebral. Deus tinha levado ela naquele momento. Então, para mim foi um choque muito grande. Para minha família toda foi um choque muito grande. Mas para mim, principalmente, que dependia muito ainda da minha mãe. Né? Eu não tinha conhecido nada dela. Eu não sabia nada dela. Com 6 para 7 anos, eu estava começando a conhecer o amor que a minha mãe tinha por mim. Né? E vendo toda aquela dependência do meu pai pelo álcool se destruindo cada vez mais. Perdemos a casa, perdemos o carro, perdemos tudo. Fomos morar de aluguel, as minhas irmãs já eram casadas e nesse intervalo dos 7 até os 12 anos foi muito sofrido. Por quê? Porque moravam eu, meu pai e mais 2 irmãos. Né? Meus 2 irmãos trabalhavam e eu estudava. Eu com 12 anos eu tinha que ir buscar meu pai na porta do bar. Então eu saía da escola e era muito humilhante você ter que carregar o seu pai nas costas, às vezes urinado ou defecado, ou às vezes cheirando a vômito de bebida, e os seus colegas de escola rindo de você. Aquilo para mim era uma humilhação total, porque no outro dia na escola eu era motivo de chacota, era motivo de riso, porque o seu pai é um pingaiada, o seu pai é um cachaceiro, né? Mas superando, passando por cima de tudo isso, muitas vezes o dono do bar ia chamar, né? Vai lá buscar seu pai porque já não tem condições dele ficar lá na frente mais, eu tô fechando. E aquilo para mim era muito doloroso ter que ir lá buscar ele daquele jeito. Mas eu buscava. E um certo dia ele se levantou dentro de casa, alcoolizado, eu tinha acabado de chegar da escola, e ele resolveu levantar a mão para mim, para me bater, e eu simplesmente não aceitei aquele afronte. Eu segurei no braço dele, e de um mau jeito que eu segurei, eu acabei quebrando o braço dele. Né? Ele já debilitado pelo álcool,
E nessa época eu já ia fazer 13 anos, com 12 para 13 anos. E aquilo ele falou um monte de absurdos para mim, que não aceitava vagabundo dentro de casa, isso, aquilo outro. E naquele momento eu juntei uma mochila com algumas coisas e deixei de ser um pré-adolescente para me tornar um homem. Saí de casa com 13 anos de idade. 7 horas da noite, me lembro exatamente o horário em que eu saí de casa, com uma mochila, um par de tênis, umas 2 ou 3 trocas de roupa e caminhando, descendo a rua de casa sem saber para onde ir, quem procurar, para onde olhar, sem destino nenhum. Não tinha um objetivo naquele momento.